É importante para a gente opinar aqui é o seguinte, a apuração que nós temos, inclusive ontem estive no CT conversando com algumas pessoas, é a seguinte, o Corinthians entende que ele precisa, neste momento, priorizar o Brasileirão. Dentro daquilo que estava falando o Alex, porque os pontos agora vão mostrar qual vai ser o campeonato do Corinthians. Se lá na frente o Corinthians tem 50 pontos, não corre risco de rebaixamento e está em alguma fase decisiva de Libertadores ou Copa do Brasil, aí sim pode ser o momento de deixar o Brasileirão em segundo plano. Tá. O Corinthians não quer abandonar o Brasileirão neste momento agora, porque entende que isso pode ter um reflexo negativo lá na frente. Por isso que o Dorival viajou com tudo que ele pode, com tudo que ele tem, e a escalação que seria definida hoje vai se basear em desgaste físico. Bidu jogou 7 jogos seguidos. Segura o Bidu para essa partida. Agora, vou tirar um jogador que está bem só para preservá-lo para a semifinal. Isso não deve acontecer. Só um detalhe, hein? Carlo Ancelotti estará no Mineirão vendo de perto Cruzeiro e Corinthians. Se eu sou o Bidu, por exemplo, eu ia querer ou jogar. o Bidon, eu falo, Dorival, deixa eu jogar esse jogo porque o professor tá aí. Muito provavelmente, tá por aí. exemplo, o Bidon deve Hugo jogar Souza. alguns minutos. Esse aí tá garantido. Tá garantido, eu acho. tem que jogar. A ideia é fazer essa mescla para você ter um time forte, mas sem desgastar os jogadores. Então vamos dar um exemplo aqui. Se o Dorival resolve usar o Bidon por 45 minutos e o Memphis nos outros 45. A ideia é essa, é assim, manter um time forte em campo, Mas alternando. mas alternando para você ter todos bem na semifinal, mas não de abandonar um campeonato e colocar só reservas para jogar, acho que poupando não todo também. mundo para a semifinal. Esse, no momento, não deve ser o plano Tá do certo Dorival. que o que a gente falou para o Palmeiras também se aplica ao Corinthians de um outro modo, né? O O Corinthians Corinthians ainda perdeu não- um dia e teve a viagem. Você Então, acha que influencia? A situação influencia. é muito pior. Influencia. Porque é longe. O Corinthians é mais Porque os difícil. dois- Deslocamento. Michele, E é Novo Horizonte, é mais longe também. Você vai para o Mineirão, depois você vai para Novo Horizonte e ainda joga no sábado. É. O Corinthians perdeu em dia e em 2 viagens. Assim, Sim. é uma diferença brutal. Sim, sim. é. Mas aí também não tem o que fazer, né? Fazer Acho o que quê? o Palmeiras e São Paulo tem muito mais cara de domingo do que o Novo Horizontino e Corinthians. As televisões que detêm os direitos de transmissão acabam escolhendo o que elas acham melhor para elas. Os clubes né? grandes recebem da Federação Paulista de Futebol cerca de 44 milhões de reais de premiação pelo Campeonato Paulista. É maior do que o campeão argentino recebe, por exemplo. Então, assim, Então tem que aceitar. como disse o Marcelo Paes a nós, lá na entrevista na Federação, olha, não gostamos, não queremos, mas entendemos porque a premiação é importante. Ele mesmo já, olha, não é o que a gente queria, mas Entendemos. é Fazer um o dinheiro quê? tão importante que a gente aceita. É basicamente às vezes isso. eu me sinto assim também. Ó, e só mais um detalhe nessa relação Corinthians e Palmeiras que nós estamos fazendo. Ao contrário dos anos anteriores, neste ano especificamente de 2026, o Paulistão é mais importante para o Palmeiras do que para o Corinthians. O Corinthians acabou de ser campeão da Copa do Brasil, ganhou a Supercopa, foi campeão paulista do ano passado. Já o Palmeiras não levanta nem taça de vinho há 2 anos. Opa! Não ganha. Esse vinho acho que levanta, Ah, hein? não levanta nada. Não levanta nada. Há 2 anos. E o último qual foi? Justamente o Paulista de 24. Então, assim, a importância de um título paulista neste ano, para mim, é muito maior para o Palmeiras, para quebrar um pouco esse jejum aí que já incomoda todo mundo e pressiona o Abel, do que para o Corinthians que está sendo campeão toda hora. E tem uma questão, o Corinthians, uma eventual eliminação do Corinthians, tem esse ponto, ele vem de um recém-título da Supercopa em cima Copa do do Brasil Flamengo, em dezembro, a quer Copa dizer. do Brasil em dezembro, entendo eu que não causaria grandes crises, e uma eliminação para o Novo Horizontino nunca vai doer como uma eliminação para um rival. Claro. O Palmeiras, nessa situação que listou aqui o Alex, sendo eliminado para um rival e com a sua torcida no estádio, Sim, seria imagina. muito mais Cai para São impactante, Paulo domingo, com poxa certeza. vida, é uma pressão danada, né? Bom, 3 jogos da 4ª rodada do Brasileirão foram adiados nesse meio de semana.